Sou o Edgar Martins, tenho separado esse tempo de mesa para receber amigos, personalidades. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para logo que nós estivermos subindo o conteúdo, você seja um dos primeiros a receber essa notificação. Eu tenho o prazer de receber alguém que já está há 13 anos nessa jornada, na carreira. Ele é casado com Késia, pai de 2 filhos, do Azaf e da Sara. Eu tenho o prazer de receber Eli Soares. Cara, que prazer te receber aqui, onde nós temos compartilhado muito que Deus tem feito nas nossas vidas, na nossa jornada, na nossa caminhada. É um prazer te receber aqui. Irmãozão, que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho daquilo que Deus tem feito, contando um pouco da nossa história, compartilhando esse tempo de mesa aqui, com essa resenha boa. Obrigado pelo convite, de verdade. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial. Com toda certeza. Vamos nessa. Eli, a gente tem muitas coisas para falar em 13 anos, né? E aí tem muitas músicas que têm sido tocadas nas igrejas, tocadas na rádio, muito acessado no YouTube, mas eu queria construir desde o início da tua jornada, eu queria construir um pouco, falando um pouco do teu berço familiar, falando um pouco do seu tempo de conversão, ainda quando novo, como você começou. Vamos começar então do início da tua caminhada e principalmente da tua conversão, quando se deu isso, qual idade você tinha. Legal. Muito interessante isso, porque às vezes a gente foca muito na questão dos 13 anos de carreira, quando na verdade a história começa bem antes, né, meu irmão? O chamado ele começa bem antes. A chamada de Deus, primeiro, a unção, ela acontece antes, né? A sinalização de Deus para algo começa antes. Só depois de muito trabalho, depois de uma construção, Deus começa, de fato, a fazer por etapas. Não tem como queimar a etapa. Eu comecei... A música sempre foi o meu mundo, sempre foi uma ferramenta de Deus para minha conexão com Ele. Eu nasci num berço cristão, os meus pais me criaram no Evangelho desde sempre. Eu morava de parede com a igreja onde nós congregávamos. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato com a fé, com a música. Não tive incentivo musical da parte da minha família, mas em contrapartida sempre tive apoio. Não tive uma influência musical familiar, mas a minha família, de fato, sempre me apoiou. Aquele negócio, não jogaram contra, de maneira alguma não se opuseram em momento algum, dentro do mundo deles, do ambiente deles. Mas a paixão pela música começou desde sempre. Eu não sei te falar, cara, a partir da idade tal eu comecei a gostar de música. Foi uma coisa que nasceu dentro de mim. Eu nunca tive plano B. Desde moleque eu já sabia, desde moleque eu já tinha muita certeza de que Deus havia me entregado algo. Primeiro, ninguém em casa toca ou canta. E a música veio na minha vida como um presente de Deus, de fato. E eu louvo a Deus por esse presente. A música salvou a minha vida. A música foi um fator condicional, assim, no meu crescimento, no meu desenvolvimento como pessoa. A música me fez sentar em mesas que eu nunca imaginaria sentar. Me fez conhecer pessoas que eu não me vejo conhecendo de outra maneira. Então a música foi um divisor de águas, a música foi um portal, algo de Deus mesmo, para me conectar com pessoas, para conectar o meu chamado com pessoas, com outros ministérios, com outros chamados, e um aprendizado muito grande. Nasci em 91. Nessa época, aprender música não era tão fácil como é hoje. Hoje a gente tem a internet, né? A gente abre o YouTube e, cara, tem aula de todos os instrumentos, de todos os estilos. Antigamente era um pouco mais difícil. Tinha aquela questão das revistinhas. Às vezes eu não tinha nem dinheiro para comprar as revistinhas. Então, isso que eu ia falar, você também não tinha muito acesso para poder investir também nisso no início. Assim, nem acesso e muito menos direção enfim, para o professor, para aula séria, enfim, a gente não... Uma coisa... A aula era pegar aquela fita cassete ali, gravar uma música que estava passando no rádio e passar a tarde inteira, acorde por acorde, voltando, repetindo, voltando. E assim a gente construiu os acordes, os primeiros acordes. Mas deixa eu voltar um pouquinho. A história da sua conversão. A sua família era cristã,
já era teu pai, tua mãe. Sim. Você já vai para a igreja desde muito Desde cedo. molequinho. Minha caminhada com Jesus começou muito cedo, aos 8 anos de idade. Meu pai era zelador da igreja. Zelador? É. Que legal, hein? E aos 8 anos de idade eu já tive meu encontro com Jesus. Eu lembro desse dia, inclusive, quando eu aceitei a Cristo. Essa decisão foi muito importante na minha vida, mas só aos 12 eu comecei, de fato, a me envolver efetivamente com o ministério, vamos dizer assim. E seu pai, por ser zelador, você ficava na igreja? Eu tinha muito acesso. Isso facilitava muito, porque eu falava para ele que ia ajudar a limpar a igreja, mas ia para os instrumentos, né? Mas é incrível, porque a igreja onde nós congregávamos, ela já tinha sido assaltada várias vezes. Então o pastor criou um mecanismo. Ele fez um armário de ferro e todos os cultos a gente tinha que desmontar todo aquele equipamento e guardar no armário e passar aquele cadeado. Isso é muito comum, né? Muito comum. É muito comum, né? Tô falando de 25 anos atrás, praticamente. E é interessante, meu irmão, que a igreja de onde nós congregávamos sofreu uma divisão. E todos os músicos foram embora. E a minha família ficou. A minha família não foi. Enfim, uma decisão ministerial na época. Sim. Só que a minha família ficou. E não tinha músicos. E a minha mãe, na necessidade de alguém para ministrar o louvor, de cantar, a minha mãe começou a cantar. E eu me lembro de um voto que eu fiz a Deus. Eu ainda não tocava nenhum instrumento, mas eu falei com Deus: Deus, me ensina a tocar. Porque eu vou poder tocar para minha mãe. Que coisa, e não vai faltar mais músicos na igreja, porque eu vou estar aqui. Meu irmão, foi uma questão espiritual. Com poucas semanas eu estava conseguindo tocar os primeiros acordes. E aí já comecei, na minha limitação ali do começo, tocar algumas músicas para minha mãe. Outras a gente ia no embromation ali. Mas, cara, a coisa começou a acontecer. E os acordes começaram a vir, a musicalidade para perceber os acordes ali, pegando as músicas de ouvido mesmo. Começou a acontecer. E o meu ministério começou assim. Então você não tinha nenhuma turma de apoio, seja de professor, nada disso, meio autodidata, pegando ali. Sempre tinha um amigo que chegava: olha, faz esse acorde, esse acorde, olha, essa sequência aqui de notas. Tem alguns amigos que me ajudaram nesse começo. Mas eu tenho certeza que o meu ministério começou a partir disso. A partir desse voto, sabe? De servir a igreja. E aí eu comecei a ser a pessoa que desmontava tudo e guardava nesse armário. E essa começou a ser a minha vida. E eu servia a igreja com muito amor durante muitos anos. E eu tenho certeza que muitos frutos que eu colho hoje não foram plantados ano passado. Não foram plantados há 5 anos atrás. Foram plantados nessa época. Então, assim, não existe investimento melhor que investir a sua vida para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Não existe investimento. Eu investi a minha infância. Minha esposa fala: o Eli não sabe nadar. O Eli não sabe jogar bola. O Eli é ruim de bola demais. Não sabe, nunca... Não fui no zoológico quando eu era menino. O Eli só sabe ser crente. Ela fala: pelo amor de Deus, você não sabe nadar. Você só sabe ser crente, cara. Pelo amor de Deus. Mas eu me orgulho porque foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Investi a minha vida no altar, nas coisas de Deus. E meu envolvimento começou a música através disso. E eu entrei nisso e nunca mais saí. Nunca mais parei. Eu desmontava, eu ia na casa do pastor, pegava a chave, chegava mais cedo na igreja, abria a igreja sozinho, montava toda a estrutura, tocava, depois disso guardava todo o equipamento de novo, fechava, ajudava a fechar a igreja, deixava a chave na casa do pastor. Que coisa, hein? E eu fiz isso muitos anos. E eu tenho uma lembrança tão boa desse tempo, sabe? E fica até um desafio, né, cara? Pô, eu tenho 2 filhos agora. Como fazer para ensinar esse amor à igreja? Não só a parte ministerial, mas a eclésia, né? Sem dúvida. A instituição. Muito saudável você crescer na igreja. Eu cresci na igreja, cara. Cresci na igreja e de fato, foi o maior investimento da minha vida. E isso é muito interessante porque acaba, por mais que você não tenha ou não tenha tido uma direção musical, mas você teve um legado de fé, né? Dos teus pais, né? Você teve uma direção, né? As primeiras experiências com Deus são as mais fortes. As primeiras experiências, por exemplo, essa coisa do voto que eu fiz, foi uma coisa que ficou marcada na minha vida. Eu tenho certeza que
que o meu ministério, ele surgiu mesmo a partir desse voto. Sabe? A partir pelo amor às coisas de Deus. Teve uma outra situação bem interessante. Meu pai não tinha condição de me dar um violão na época. E o meu primeiro violão foi um violão de um senhor que morava na rua, lá na casa da minha mãe. E eu fazia alguns serviços para ele, ajudava a capinar um lote, ajudava a cuidar das galinhas, a limpar o galinheiro. E um belo dia eu vi um violão na garagem. Tava pendurado, todo empoeirado. E eu falei, chamava Irineu, seu Irineu. Eu falei, seu Irineu, será que o senhor não pode, ao invés de me pagar essa semana, me dar aquele violão? Eu trabalho pro senhor, assim, mais uns meses aí, se precisar. Quanto tempo for precisar, mas eu queria muito um violão. Aí ele falou, ô Eli, eu não vou poder te dar esse violão, porque esse violão foi um presente do meu pai, tá aqui há muito tempo e, infelizmente, fui embora triste, assim. Falei, poxa, eu queria tanto um violão. Aí fui pro banheiro. Tomar banho, já tava na hora de ir pro culto. Quantos anos você tinha mais ou menos? Eu tinha uns 12 para 13 anos. Aí eu fiz uma oração a Deus. Falei, Deus, toca no coração do seu Irineu pra me dar aquele violão. Aquele violão tá parado lá. Eu tô doido pra aprender a tocar um violão. Toca no coração dele, meu irmão. No momento da oração, a casa da minha mãe, banheiro, tinha uma janela que dava meio que pra ver o portão, assim. Quem batia no portão. Eu terminei de fazer essa oração, eu escuto no portão. Meu coração já... Que isso, cara, será que é o seu Irineu? Quando eu olho pela janela, era o seu Irineu com o violão. Glória a Deus. Cara, aquela oração respondida foi um combustível tão poderoso pra minha fé. Logo menino, aquela oração respondida, eu falei, meu Deus, Deus ouviu minha oração. Sabe? E aí eu falei, cara, Deus ouve a gente. Deus ouviu minha oração. E aí o senhor Irineu chegou com o violão, a minha mãe pegou o violão. Eu tava no banho, eu lembro dele falando, entrega o Eli, fala que é o meu presente pra ele. Meu irmão, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu falei, cara, eu ganhei meu violão depois de uma oração que eu fiz a Deus. Enfim, foi a junção de vários sentimentos. Primeiro, Deus respondeu a minha oração. Segundo, cara, eu ganhei um violão, era o meu sonho ter um violão. Então, a música e as coisas de Deus sempre andaram muito ligadas. Eu nunca consegui me separar disso. Nunca consegui separar a música de Deus. Pra mim é uma coisa só. Sabe? Sempre andou muito ligado comigo. Então, enfim, a minha vida é regada por testemunhos assim. Vendo a mão de Deus em várias fases, em vários momentos, sabe? Da minha vida. Isso tudo contribui muito para o nosso crescimento, para nossa maturidade mesmo, da nossa fé, da nossa caminhada com o Evangelho. Então, a minha vida é assim, meu irmão. É impossível olhar para tudo isso e não enxergar a mão de Deus. É impossível não olhar para minha história e não ver a boa e poderosa mão de Deus. Não são as canções, não é a banda, não é a voz, não é o melisma, não é as músicas, não é o groove. É milagre. É a boa e poderosa mão de Deus. E essa percepção de cuidado do próprio Deus, a percepção de Deus apontando o caminho, ela começou muito cedo na sua vida, né? Porque nós estamos conversando coisas de 8 anos, depois com 12 anos de experiência do violão. Por mais que a gente, às vezes, a tua família não tenha deixado, você não tenha um legado musical, nada disso, mas já tem um legado, como eu falei, da fé, né? Te apontando o caminho, te desafiando. Você já tinha a noção plena com 12 anos e o que em que porta você tinha que bater, né? E o que é mais importante, né, meu irmão? Não há dúvida disso. É o caminho da cruz, né? O caminho da fé. É o mais importante. A gente vive sem qualquer outra coisa. Agora, a convicção do nosso propósito, do nosso chamado, é de fato muito importante. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe, que me apontaram esse caminho. Quantas vezes eu acordei de madrugada vendo os meus pais orando por mim, clamando a Deus por mim, entregando o meu futuro, entregando a minha vida nas mãos de Deus, sabe? Eu tenho certeza que é fruto disso. Deus já me falou isso. Já usou pessoas para me dizer, olha, o que você vive não é por sua causa. É uma oração feita lá na casa da sua mãe. O que você vive não é por sua causa. É uma oração que o seu pai fez um dia. Tudo que você está vivendo é só uma resposta para a oração dos seus pais. Deus já deixou claro para mim que é isso. E nós não viemos aqui, efetivamente, em primeiro momento, conversar sobre isso. Mas para você, mãe que nos assiste, pai que nos assiste, olha o valor de uma oração. Olha como uma oração de um pai, de uma mãe, sensibiliza, toca nos céus, toca no coração do pai, e os seus filhos conseguem viver
portas abertas, consegue viver Amém. prosperidade, consegue viver cuidado a partir da sua oração. Amém. Que isso também seja um estímulo para você Amém. orar pelo Amém. teu filho, pela sua filha, que você esteja a todo momento botando seus filhos aos pés do Senhor. Amém. Mãe, pai, não desista do seu filho. Não desista do teu filho, da tua filha. Não desista da tua casa. Seus filhos serão flecha. Amém. Flecha. Flecha na mão do valente. Flecha. E a flecha é incrível, porque escudo, espada, lança são armas de guerra de curto alcance, né? Agora a flecha é uma arma poderosa, mas de longo alcance. A flecha vai onde seus olhos não conseguem. A flecha vai onde seus pés não conseguem. Quando a Bíblia compara os nossos filhos como flecha, a Bíblia está dizendo isso. Nossos filhos vão além, né? Nossos filhos voarão mais alto, chegarão aonde a gente não conseguiu chegar. Amém. Né? O que foi o nosso teto é o piso para os nossos filhos. Amém. Eu creio Assim nisso, seja. eu creio. Quantas vezes eu lembro a minha mãe olhando, Senhor, meus filhos são flecha. Meus filhos são flecha. Minha casa é flecha. É flecha. Então eu creio muito nisso. E essa palavra, ela sendo colocada diante de Deus, ela sendo proferida, ela tem um valor, ela mexe com os céus, né? Deus Ela do céu, mexe. Meu Deus do céu. O valor da oração de um pai, o valor da oração de uma mãe, é uma das armas mais poderosas no reino espiritual. Amém. E aí você, Jacó, ele trabalhou por Raquel, você trabalhou por causa de um violão. Recebe o violão, pega o violão, Deus Poxa toca. vida. Detalhe, não tinha dinheiro para comprar cordas para esse violão. Então estourei os varais todos da minha mãe. Sério? Peguei os varais, coloquei, montei as cordas e comecei, meu irmão. Comecei Cara, a tocar. História. Os meus primeiros acordes ali, com corda de varal. Queria que minha mãe estivesse aqui para confirmar essa história. Cara. Estourei os varais dela, fiz as cordas ali, comecei a dar os meus acordes, afinei do meu jeito mesmo o violão. E comecei. Essa eu nunca tinha visto. Essa é boa. Só depois eu fui ganhar um acordoamento de um amigo, de um rapaz lá na rua, que também me viu tocando. E falei, não, cara, foi lá e comprou um acordoamento daquele roxinol. Roxinol. Comprou um roxinol. Só que o violão, esqueci de contar. O violão, ele veio e eu sempre via o violão de frente. Quando ele me dá o violão já tinha todo sido comido de cupim. Já tava todo soltando na parte de trás. Ah, meu irmão, mas a gente dá um jeito. Mas era um violão, era o primeiro violão. Eu recortei um papelão do tamanho certinho que tava faltando, assim, no bojo do violão. Colei com fita adesiva, aquele bojo. Passei fita no violão inteiro. Peguei uma fita, aquela crepe, né? Crepe. E passei a fita ali onde estava soltando. Cara, incrível. E foi embora. E aí, quando eu coloquei o acordoamento, o cavalete não aguentou. Então, meio que descolou mais ainda. Aí, peguei um arame, fiz um furinho assim, costurei o violão. Incrível. E foi lá, meu irmão. Os meus primeiros acordes foram nessa pegada aí. Incrível. E aí, você começa na igreja, já com essa idade, já apontando para essa aptidão musical, para essa direção do alto musical, de instrumentos, você começa ali. Que momento que alguém te dá uma direção, que alguém, ou você percebe e fala assim, cara, vai acontecer nessa área? Aí é o seguinte, até então era um menino cuidando ali enfim, se envolvendo nos primeiros passos da música. A igreja onde eu congregava, Igreja Pentecostal Nova Sião, abraço pro pastor Rubens. Pequena igreja. Foi meu pastor, uma pequena igreja do lado da minha casa. Aí uma vez o pastor Eliseu, filho do pastor Rubens, que é um grande amigo hoje, um amigaço, para uma Kombi na porta da minha casa, eu tava brincando de bola na rua. Ele falou, Eli, o que você acha, cara, de pegar firme aqui com a gente na igreja, começar a aprender um instrumento de verdade? O que você acha da gente pegar firme? A igreja tá precisando aqui de gente. Eu lembro dele falando isso. Corre lá, coloca uma calça, cara. Coloca uma calça e bora. Meu irmão, eu tava jogando bola na rua. Esse dia eu entrei, eu tomei um banho, vesti uma calça. E falei, cara, então tá, a partir de hoje eu tô firme aqui. Esse foi o start de Deus. Eu falo com o pastor Eliseu. Falei, pastor, você foi o start de Deus pra minha vida, pro meu ministério. Você não sabia que, cara, ali Deus estava startando meu ministério através disso. Com toda a limitação, com toda a ingenuidade, com toda... Enfim, cara, Deus estava por trás daquilo. Sim. Porque depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo cara.
E a instrumentalidade dele em te buscar, em te chamar e apelar para Ele isso, foi né? o start de Deus. Foi o próprio Deus ali mesmo, me falando, cara, Exatamente. dentro do seu ambiente aqui, dentro do seu contexto, vou começar o que eu tenho pra fazer. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha... foi um ano antes de eu me batizar. Acho que eu devia ter uns 13 para 14 anos. Ouvi. Bem novinho, moleque. E esse foi o start de Deus. A partir disso, aí eu comecei de fato a me envolver com a igreja, e fiz o voto a Deus, e a coisa começou a startar. E aí comecei a me relacionar com os músicos da região. Foi aí que eu me mudei de igreja e fui para a Assembleia de Deus. Eu me batizei, tive todo esse tempo de serviço à igreja local, e aí conheci os músicos da Assembleia e fui para a Assembleia de Deus da região do São Marcos. E ali, de fato, eu comecei a ter mais profundidade musical, conhecer outras pessoas, outros músicos. E aí comecei, de fato, a evoluir mais musicalmente também. Aprendi muito com a Assembleia. A musicalidade da Assembleia é incrível, né? Sim. A Assembleia é uma das maiores formadoras de músicos disso. do mundo. A Assembleia de Deus é poderosa. E aí comecei também a ter experiências mais profundas com o Espírito Santo, através das palavras, né? É uma igreja também muito semeada na palavra. Então, assim, a Nova Sião teve uma faixa muito importante na minha vida, que foi o começo, o start. A Assembleia de Deus também teve uma parte de condução mesmo, de continuidade, é o que Deus havia começado a fazer. E aí comecei a me relacionar com os músicos, conhecendo a galera. Aí formamos uma bandinha na Assembleia. E essa bandinha tinha metais, na época Assembleia, né? Assembleia de Deus tem esse celeiro, né, cara? Tanta gente. Aí tinha sax, tinha trompete, tinha trombone, tinha back vocal, tinha guitarra, tinha baixo. E aí a gente saía para ministrar nas regiões. A região lá de Belo Horizonte, a gente começava a tocar e tem vídeos, inclusive, dessa época. Legal. Tocando com essa turma inteira, assim, de gente. E Deus começou a fazer, me conectando, conhecendo pessoas, ministrando em igrejas, começando a sair daquele contexto ali nosso, conhecendo outros lugares, conhecendo a multiforme graça de Deus, Deus se manifestando de outras maneiras. Mas era o Eli da igreja local ali. Era o Eli da igreja local ali, atendendo ali, Exatamente. Uma igreja ou outra saindo para perto. Exatamente. Ali. Até que ponto, assim, que Até 2008, eu estava no meu trabalho, trabalhava de office boy, num gabinete de um partido político em BH. O Eli Soares já foi CLT, então. Já foi CLT. Opa. E aí, engraçado que uma amiga minha que trabalhava comigo chegou e falou assim, olha, eu fiz a sua inscrição, Isabela. Se você estiver vendo isso, Isabela, tem muito tempo que eu não falo com você, mas você faz parte disso. Eu acho que eu nunca contei isso num podcast. Tá marcado. Ela virou pra mim, falou, olha, eu fiz a sua inscrição num reality show, um concurso de música. Aí eu, como assim? Não, é na Rede Super de televisão, um programa chamado Choveiro. Você precisa participar. Eu, nossa, tá maluca? Como eu vou fazer isso? Não, olha, a audição é dia tal, tem que ir lá fazer a audição. E eu fiz, cara, eu fiz, você precisa ir. Aí eu lembro que saí mais cedo na semana, não me lembro o dia, fui nessa audição. E aí comecei esse concurso de música, que foi o Choveiro, na Rede Super, no programa do Balaio, do Alex Passos. Beijo, Alex, meu irmãozão. E aí, de fato, esse foi a virada de chave, assim, pra tudo. Eu ganhei o concurso e o prêmio foi a gravação de um disco. Pô, que legal, hein? O prêmio foi a gravação de um disco, um site, 1000 cópias desse CD. E, enfim, toda a exposição ali na TV. Ali foi a virada, então. Ali foi o começo, de fato. O começo não, né? O começo tinha sido lá com o pastor Eliseu. Mas ali foi um marco, foi um divisor de águas. Porque a coisa tomou outra proporção, né? Pelo menos regional ali, nos bairros ali de BH, enfim, na grande BH. A gente começou, de fato, no Choveiro, em 2008. E você foi cantar alguma composição própria? Ainda não, Não, né? ainda não. Tem uma outra história aí ainda. Porque eu ganhei o projeto e aí tinha que gravar as músicas. Não tinha produtor. Quem ia produzir? Cara, eu tive que produzir
sem ter entrado no estúdio, sem saber como funcionava um rec, assim. Eu tive que tive que produzir meu disco. Eu não tinha um produtor. E mais do que isso. Muito menos situação pra e relacionamento com os músicos. Relacionamento, bancar, nada disso, né? Então a gente viu um milagre, mas antes disso aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque um amigo ia me dar todas as músicas pra eu cantar. Eu não tinha músicas ainda, não compunha, enfim, não tinha composições. E faltando 40 e poucos dias pra gravação, eu marquei de ir na casa dele e não fui. Nem lembro o que aconteceu. E aí ele me ligou bravo, olha, não vou te dar mais música nenhuma. Eu lembro que eu fiquei desesperado. Falei, meu pai, o que eu vou fazer na vida agora? Porque esse cara ia me dar todo o repertório pra eu gravar. Falta 40 dias, eu não conheço ninguém. Não conheço outros compositores. Eu não componho. O que eu vou fazer? Aí lembro que eu falei pra minha mãe, tô desesperado, porque olha só. O cara ia me dar as músicas, desistiu de me dar as músicas. Falta 40 dias pra eu começar a gravar, eu não tenho música. Minha mãe falou assim, meu filho, se foi Deus que te deu. Se esse negócio veio de Deus, fica tranquilo. Deus vai te dar um meio. Meu irmão, e nos 40 dias que faltava, eu comecei a compor. É isso. E fiz o repertório do meu álbum inteiro. Do CD inteiro. E aí, cara, eu falei, meu pai, vontade de encontrar esse cara hoje, dar um abraço nele. Porque foi um não mais necessário da minha vida. Né? Existem alguns nãos que Deus nos dá, meu irmão, que são extremamente necessários. Porque é um não que aparentemente parece ser uma porta fechada, mas é Deus abrindo uma outra porta num outro lugar, tipo, colocando a sua visão no lugar certo. Isso foi muito importante pra mim, porque eu comecei a compor. Então, assim, comecei a compor através de um não, através de uma porta fechada. E em 40 dias fiz o repertório inteiro e gravamos esse primeiro álbum. E essa maturidade, assim, dentro da jornada da fé, da caminhada da fé, é algo que a gente precisa amadurecer, né? Porque em primeiro momento aquele não frustra, entristece, chateia. Não é fácil receber um não. Não né, é fácil receber. Mas nós temos exemplo na própria palavra, como o próprio Moisés, quando vai tirar o povo do domínio de Faraó, a palavra fala que o Senhor mandou eles para o caminho mais longo. Porque se eles fossem pelo mais perto, eles iriam ver guerra e eles não queriam retroceder. Provavelmente, dificuldades daquela época em conduzir aquele povo, mulher, criança, idoso, gado, mas o Senhor estava provendo, o Senhor estava cuidando, o Senhor estava com a sua presciência enxergando que aquele povo, se ele fosse pelo caminho mais perto, iria ter problema. Então, assim, por vezes a gente precisa ter essa maturidade. Os não de Deus. Os não de Deus, que não é problema, e sim, na verdade, a provisão, é cuidado, é solução. Exatamente. Que a gente vai perceber isso um pouco mais à frente. E é simplesmente o não de Deus, é uma pausa para daqui a pouco um sim. Um sim na hora certa, né, cara? Um sim do jeito certo, na hora certa, na maneira certa. Então, às vezes é necessário demais os não de Deus. E aí você produz essas músicas. Cara, eu não só gravei, como produzir essas músicas. E não me pergunta como, porque eu não sei te falar. Eu não tinha experiência nenhuma com estúdio, nunca tinha gravado uma frase, nunca tinha cantado absolutamente nada no estúdio, mas comecei. Porque tem hora na nossa vida que você tem que começar, mano. Independente do jeito, independente da forma, começa. Agora, obviamente que com todo esse lastro de 13 anos, esse amadurecimento musical, as músicas hoje tomaram um outro desenho, um outro perfil. Mas tem alguma música na época desse primeiro trabalho que você possa mostrar pra gente e falar assim, essa música é uma da música. Maravilhoso conselheiro das fortes, Pai de eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. Essa música foi do começo. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. É claro que essa música passou por várias metamorfoses, né, cara? É uma das minhas principais músicas até hoje, mas ela foi desconstruída, reconstruída dezenas de vezes ao longo desses 13 anos. Sim. Mas é uma música dessa época. Foi uma das primeiras músicas que eu fiz.
que tá nesse projeto. É um projeto que você vê, a falta de maldade mesmo. Esse disco não tem nem nome. É Eli Soares. Tem um nome pro disco. Foi o meu primeiro projeto. E os Anjos do Shiloh vão estar lá. E outras canções também que fizeram parte desse começo, né? Canções, Legal. tem uma música também que chama Onipotente. Está comigo todo dia, sua luz me ilumina e me esquenta por onde quer que eu vá. E a sua voz é como o som de muitas águas, e o seu rosto brilha mais do que o sol em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não existe principados, potestades, nem força alguma que possa resistir a esse Deus. Céus e terra se prostram, todo joelho se dobre, toda língua confessa o teu poder. É soberano, Pai de amor. Eu sei que és fiel, embora eu não seja. É majestoso, Salvador, onipotente Deus, infinito em amor. É impossível não passar um filme na cabeça. Essa foi a primeira música que eu fiz. Nessa época, na época da promessa, na época que a gente não tinha nada, não sabia como fazer, não tinha o jeito certo de fazer, mas o meu ministério começou sendo regado por essas canções. Muito bom. E assim, incrível pra gente que tá do lado de cá e não sabe qual é a tua inspiração, eu vou conversar com isso, já vou te perguntar isso na seguida, qual é a fonte, qual é a inspiração que você tem para compor, mas essas músicas, eu conheço muitas delas, elas carregam o mesmo ingrediente, né? Ela vem com o mesmo formato, é uma música de adoração, é uma música de quem tá botando o coração naquilo ali, que tem intimidade com o Pai, tem intimidade com Deus, ela carrega mais ou menos o mesmo DNA, né? Eu sempre tive um compromisso, assim, de cantar sempre a minha verdade. Então, a maioria dessas músicas são orações mesmo. Que antes de serem músicas, foram orações, no secreto, no meu íntimo. Coisas bem particulares mesmo com Jesus. Que Deus me deu o privilégio de poder transformar essas orações em canções. E eu me preocupo sempre com a mensagem. O que se fala é mais importante do que como se fala, né? Se tratando de música, a mensagem, o cerne da mensagem é de fato a parte mais importante da canção. Então eu sempre tive essa preocupação mesmo de cantar a minha verdade, de cantar aquilo que de fato eu vivo, as minhas experiências com Deus, uma palavra de Deus às vezes que vem no meu coração e aquilo fica reverberando durante semanas, aquilo se transforma em música. Então é sempre assim. Aí você tem uma pausa desse trabalho que fez, do Eli Soares, do primeiro trabalho, até, foi 2013 o segundo trabalho mais ou menos? Aí comecei a caminhar com esse projeto. Comecei a rodar em Belo Horizonte, algumas viagens no interior de Minas. Aí você falou, agora vai. E aí a coisa teve foi essa percepção. Mas com toda a dificuldade do começo, né, meu irmão? A gente estava falando no carro e, de fato, o começo é muito difícil. Porque por mais que você tenha caminhado 1 ou 2 passos, aí não é o suficiente. Se tratando de uma carreira, se tratando de um ministério. Muito pouco. E é difícil, às vezes, você caminhar e aí, de repente, você começa a não ver o resultado, ou você espera que as coisas aconteçam mais rápido. A gente cria uma expectativa em relação a tudo isso. E o começo, perseverar, imagina, caminhar 40 anos no deserto. Cara, os primeiros 5 dias, os primeiros 15 dias, tá até beleza, você tá focado. Mas quando der 1 ano e nada, 2 anos, nada. Você vê tanta gente acontecendo, tanta coisa acontecendo, nada. Você começa a questionar, de fato, o seu ministério, o teu chamado. E esses questionamentos, eles vêm forte.
Se você não tiver um fundamento de fato, uma base alicerçada, e não tiver certeza daquilo que Deus tem, você é abalado. Porque a gente é humano, né? A gente é falho. Não vem a comparação, vem, enfim, outros sentimentos, que a gente acaba ficando refém disso tudo. Agora, por mais que para as pessoas que te acompanham e vejam toda a sua caminhada, a tua bem-aventurança, e a gente acha que isso aconteceu de uma forma... Deus foi muito generoso, e você também tem essa percepção, durante os 13 anos, foi muito rápido, mas para quem está vivendo o processo, não é tão rápido, né? Não é tão rápido. Você em algum momento teve, nesse início, você teve algum momento que falou assim, começou você mesmo, ou as pessoas que estavam em torno de você, a tua família, questionar se era isso realmente? É porque as pessoas respeitam o resultado mesmo. Felizmente. As pessoas não respeitam crenças. As pessoas respeitam o resultado. Se você tem resultado, as pessoas vão te respeitar. Se você não tem, não te respeitam. Ninguém está interessado em saber o que você crê. Agora, quando o que você crê é respaldado pelo resultado, as pessoas começam a respeitar o que você crê. Porque, na verdade, elas respeitam o resultado. Então, a primeiro momento, cara, eu não tinha condição nem de pegar um ônibus. Quantas vezes eu já marquei com essa banda que eu te falei de metais e todo mundo, de tocar numa igreja, o pastor, vou honrar vocês aqui, pode vir, chegar lá, me dá R$70 em moedas. E a van tinha que pagar R$250. Só a van dava 250. E aí a gente recebeu uma oferta de 70. E eu não tinha dinheiro. Eu tinha que pedir os meninos que tocavam comigo emprestado, porque eu não trabalhava. Então, galera, vamos fazer uma... Me ajudem aqui. E os caras, pagando pra tocar... Então, assim, que isso era um outro problema, era um outro problema na época, né? Quem se de alguma forma recebia um chamado, uma orientação para ser músico, provavelmente era um cara, preguiçoso, esse cara não quer trabalhar. Exatamente. Eu tinha um preconceito muito forte. Exatamente. E na minha casa, por exemplo, não era nem questão de maldade dos meus pais, mas era uma questão de cuidado mesmo. Quero o melhor pro meu filho, dentro daquilo que eu conheço, dentro do mundo que eu conheço. Meu pai trabalhava na Fiat. O sonho do meu pai é que eu pegasse a carta lá, a indicação da Fiat, e continuasse trabalhando na Fiat, porque tinha uma estabilidade na época. Quem trabalhava na Fiat tinha um status. Poxa, fulano trabalha na Fiat. Caramba, então, o Eli, quando fizer 18 anos, vai pegar uma carta, nós vamos colocar na Fiat, vai trabalhar na Fiat. E pra eu dizer pro meu pai que eu não queria trabalhar na Fiat, que eu queria mesmo era viver de música. Eli, pelo amor de Deus, não faz isso, cara, não faz isso. Música é hobby. Toca nos finais de semana, canta à noite, mas, cara, de dia vai trabalhar. Quantas vezes eu virava pra alguém e falava, você trabalha com o quê? Eu sou músico. Mas você faz o quê durante o dia? Não, mas eu sou músico. As pessoas não entendiam. Música nessa época. Durante o dia. Se hoje já é difícil, já é um baita desafio, você imagina 15 anos atrás. Era inimaginável você querer viver de música. Então, nisso tudo a gente vai ver na mão de Deus, porque Deus me alimentou nessa época, alimentou a minha fé, alimentou o meu espírito nessa época para eu continuar caminhando. Porque mais difícil do que dar o primeiro passo é o segundo, é o terceiro, é o quarto passo. Pedro teve fé para sair do barco. Pedro teve fé para andar alguns passos, mas depois ele começou a afundar. Jesus olha para ele e fala, homem de pouca fé. Eu falei, cara, mas o cara teve coragem de sair do barco. O cara teve coragem de andar alguns passos, afunda, porque começou a olhar demais para a tempestade, começou a olhar demais para a realidade, parou de olhar para Jesus, pede ajuda, Jesus se aproxima, levanta ele e fala, homem de pouca fé. Eu falei, cara, se Pedro, que teve coragem para sair, teve coragem para andar alguns passos, é um cara de pouca fé, quem sou eu nessa história? E os discípulos que ficaram no barco? Pedro, pelo menos, teve coragem para sair, só que o que Jesus está dizendo é, meu irmão, você é um cara de pouca fé. Por quê? Não adianta só ter coragem para sair do barco. Não adianta só ter coragem para dar o primeiro passo, para dar o segundo. Fé é uma escolha, fé é uma decisão. Tem que ter fé todo dia. A fé do passo anterior não vai te garantir para o passo seguinte. É fé de novo. É doses de fé, doses de ânimo. Então tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Homem de pouca fé porque teve fé o suficiente para sair, mas não teve fé para continuar andando. Então, o maior desafio do ministério no começo é continuar a caminhada, cara. Dia após dia. É uma porta fechando ali, você continua. É um perrengue ali, você continua. Porque você sabe para onde você está indo. Então, talvez um diferencial nisso tudo foi que Deus plantou uma convicção muito forte no meu coração. Por mais que acontecesse os perrengues, os desafios, eu sempre entendi que, cara, o negócio é continuar. Então eu vou continuar caminhando. E continuei. Até 2013. 2013, eu conheci a minha esposa.
E o casamento foi um divisor de águas no meu ministério. O casamento foi um divisor absoluto de Tua águas. esposa em Belo Horizonte também. Em BH. A Késia, ela cantava num grupo de louvor. Também tocava em BH, na grande BH. E nós nos conhecemos. E eu conheci a Késia no final de 2013. E foi na mesma época que eu estava gravando o álbum Casa de Deus. Aí lancei um álbum Casa de Deus, independente. E depois que eu fiz um lançamento, como é que foi isso? Aí eu coloquei uma convicção muito séria no meu coração. Cara, eu preciso casar com essa menina. Na época todo mundo, Eli, você tá maluco, cara, 21 anos de idade, você vai casar? Como assim? Mas uma coisa falava dentro de mim. Uma coisa não, o Espírito Santo falava dentro de mim, cara, o casamento é uma chave. Foi uma chave pro meu ministério. Essa convicção bateu tão forte na minha vida, como poucas convicções na minha vida. A ponto de eu ignorar todo mundo e falar, vou casar. Vou te falar, o pessoal pensou que a Késia estava grávida na época. Não, ele tá casando muito rápido, não é possível. Tem algum problema aí, não é possível. Cara, mas uma direção clara do Espírito Santo. Clara do Espírito Santo de Deus. Casei no começo de 2014. A gente teve 6 meses de namoro. Meu irmão, 2014, aí foi o ano de ligar a turbina. Até então tava na banguelinha ali, ponto morto, no morro abaixo. 2014 foi um ano onde que Deus lancei o álbum Casa de Deus. Esse álbum foi, de fato, o álbum mais importante da minha vida até aqui. No ano que eu me casei, em 2014, meio do ano, casei em março. No meio do ano, a Universal Music abre o selo, abre o Casting Gospel. E eu sou o primeiro artista gospel a ser contratado pela Universal. E as coisas começam a acontecer. E aí a música começa, me ajuda a melhorar, meu amanhã. Dá uma relembrada pra gente aí. Esse álbum, cara, tem muita música, assim, especial na minha vida. Esse álbum tem, por exemplo, quando eu estava longe, ele me estendeu a mão. E na minha fraqueza, ele me fez ser forte. E quando me perdi, ele me achou. E até o pardal encontrou uma casa pra morar. E a andorinha já achou seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. És a minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Esse álbum tem. Lindo. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. Esse álbum tem. Meu pai, o mundo insiste em comprar. Que foi essa música? Demais. Mas eu não quero. Você varreu, né? De lá. Varreu a nação. Quero agora. Cara, uma oração. No meu quarto. Sabe? Esse álbum tem. Tudo que eu sou, tudo cai em mim. Tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu mereço, tudo isso vem de Deus. Esse álbum tem. Eu sou mais que vencedor, eu sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo, meu Deus tem misericórdia. E aí Jesus me encontrou. Enfim. Muita coisa. Muitas músicas. E foi um álbum, cara, não pode ser mera coincidência. É o tempo de Deus se estabelecendo diante de um movimento correto. Eu entendi a direção, cara, o casamento. Entendi, me posicionei em relação a isso, me casei. E a coisa começou a acontecer de uma forma assustadora em 2014. Depois disso foi milagre atrás de milagre. Fechamos com a Universal, meu primeiro ano de contrato com a Universal. E aí, enfim, conheci os meninos da banda nessa época. A gente já começou a tocar juntos já. Essa configuração que é hoje, Braguinha, Fininho, Cacau. Marcos, o Cacau veio um pouco mais, 2 anos depois disso.
Mas começou Braguinha, Fininho, Cacau e o Marcos Abijaldi. Depois veio Braguinha, Fininho e o Marcos Abijaldi. Eu fazia guitarra. Depois, 2 anos depois, entrou o Cacau. 1 ano depois entrou o Josué. E aí a gente fechou esse time que tá comigo já há 10 anos. Então foi um marco, foi um divisor. Deus começou a fazer coisas incríveis. E aí, com a Universal Music dando um suporte, cara, ter uma gravadora, ter uma estrutura por trás, faz toda a diferença, né? Consegue te tirar daquele estaca zero ali e dar os primeiros passos. E aí, de verdade, agora você consegue, começa a rodar, fazer essa itinerância um pouco mais... Exatamente. A música ganhando uma projeção a nível, né, nacional, a gente conseguir fazer mais agendas, divulgar o trabalho para outros estados. E Deus começou a fazer. De uma forma assustadora. Assustadora. Vocês não estavam nem preparados e nem achavam que essas músicas poderiam ter essa atração que teve. Nem estrutura Nem estrutura para isso. Nem estrutura. Como disse, ainda vinha daquele contexto de produção. Eu mesmo, inclusive, é assim até hoje. Eu sempre produzo os meus projetos até hoje. Mas naquela época ainda era muito embrionário. Estava muito no começo de tudo, não tinha muita experiência. Então a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Quando você fez um trabalho em 2010, depois teve... E quando chega um trabalho desse como estoura, a inspiração musical, a forma de compor, você tá atrelando isso, apontando em relação à questão da Kézia, do casamento, mas dessa chave que vira. Mas a gente pode atribuir isso a 100% a feitos espirituais ou tem algo no teu processo até de maturação, de conhecimento da sua música, do seu estudo que contribui para você fazer um trabalho também com tanta relevância? Porque esse trabalho, por exemplo, estourou muitas músicas. Porque às vezes a gente tem um trabalho, estoura uma música, muitas músicas, tanto é que são músicas que até hoje são tocadas, até hoje te pedem para você tocar. Você consegue atribuir isso a quê? É a soma de vários fatores, com certeza. A paixão pela música é uma coisa que sempre também fez parte da minha vida. A minha vida gira em torno da música, né? Eu dediquei a minha infância e adolescência para as coisas de Deus através da música. Então, eu acredito que os relacionamentos que a gente foi adquirindo, o fato de ter sido tão influenciado pela música da época, na igreja eu conhecia pouca coisa, a gente não tinha internet. Mas o pouco acesso que eu tinha ali, que era Matos Nascimento, que era Marquinhos Gomes, era Álvaro Tito. Era nosso aqui, amigo Kleber nosso. Lucas. Cara, essas foram as minhas influências. O Álvaro mesmo foi uma grande influência pra mim. O Álvaro é um gigante, né, cara? O Álvaro é um gigante. Aquele cara é uma lenda viva. Lenda viva. Muito boa. Muito viva. E é um cara que me influenciou muito, o jeito de cantar, por exemplo. O Álvaro que exportou a música black, esse jeito de cantar pro gospel. Antes dele não tinha ninguém. Inclusive, ele pagou preço muito alto. Você sentar com ele pra ouvir os testemunhos, os perrengues que ele passou nesse começo, a ponto de não ter agenda. O Álvaro teve 2 anos de agenda cancelada porque eles não aceitavam o jeito dele cantar, com melisma, com falsete, enfim, o jeito que ele canta. Então, ele é um cara que pagou esse preço. Ele abriu a porteira. Ele foi um cara que começou esse caminho. Se a gente pode caminhar numa avenida hoje de arte, de melismas e de arranjos vocais, o Álvaro foi um dos caras que pavimentaram essa avenida lá atrás. Então, fui muito influenciado por eles, mas a influência regional, a música mineira também acabou me influenciando muito. A música, o Clube da Esquina, eu sempre tive uma paixão muito grande pela música mineira, mas, enfim, o R&B... o groove mesmo, soul music, americano. Então, o meu ministério acabou sendo... A minha música acabou sendo uma vitamina mesmo de todas essas concepções, né? E os músicos mesmo que Deus me deu a alegria de conhecer na época me conectavam, me apresentavam outros projetos, outros trabalhos, e a coisa foi começando a tomar outras proporções, mas eu devo isso aos relacionamentos que eu me conectei na época. Mas essa diferença de um trabalho de 2010 para 2014 já é o somatório dessas coisas já. Já é o somatório, com certeza. Porque 2010 era a banda de igreja, era a banda... Em 2014 eu já me relacionava com a galera profissional, já me relacionava com gente que tocava com artistas grandes, artistas níveis nacionais, né? Tanto do secular quanto do gospel. A música me deu
esse privilégio de poder me conectar com muita gente. E foi exatamente isso que... Essa ousadia, você é um cara tímido, você é um cara, e naquela época você contou um pouco da minha história, a gente estava conversando antes, você fala que é um pouco retraído e tudo mais. Da onde saiu essa ousadia de buscar essas fontes, de buscar esses relacionamentos, de buscar esses contatos, essas pessoas que poderiam de alguma forma contribuir para o seu ministério? A música, o poder da música. A música tem isso. A música faz com que duas pessoas conversem por horas, duas pessoas que nunca se viram, nunca se encontraram. A música dá esse ponto de conexão para que essas pessoas se tornem grandes amigos nas primeiras horas. Que a música se conecta. Então, o poder da música. Ia para um lugar e tinha um músico ali, aí a gente pegava o violão, tocava, a gente já se conectava, daqui a pouco tava fazendo um som junto, e aí ia para um outro lugar. E você andava, e você... E eu sempre fui esse cara, que eu sempre corri atrás do fluxo. Cara, onde tá rolando o movimento? Vamos lá então, quero estar lá, quero... Então a música começou a me conectar com esses caras e 2014 já foi a soma mesmo de todo esse relacionamento, de toda essa bagagem que a gente já tinha adquirido. Legal, aí você já consolidado, já mais organizado, já com a banda montada, e você vai para outros trabalhos. Próximo trabalho você tem uma pausa, 2017 mais ou menos? 2016... Memórias? Não, perdão. Esse projeto eu gravei em 2013, 14. Beleza, me ajuda a melhorar, Casa de Deus, a música ganhou mais notoriedade. Gravamos um DVD no Rio de Janeiro, Luz do Mundo. Eu lembro desse DVD. ADVEC. Pastor Silas abriu Malafaia. As portas da ADVEC. Tem uma gratidão ao Pastor Silas. Hoje acreditar hoje é fácil, né, meu irmão? É verdade. Acreditar lá atrás que é o negócio. O pastor é um cara de visão de Deus. Foi um canal de Deus pra mim. Cara, tinha acabado de inaugurar a sede da ADVEC, que é maravilhosa. Bacana. Mas na época era uma coisa muito monstruosa. Ainda, mas na época não tinha outras referências. Então, Deus abriu aquela porta, consegui um momento com ele, através do pastor Eliel e o Gesiel Lima. Consegui uma tarde com o pastor Silas e fiz esse pedido para ele. Nessa época, eu já tinha saído da Assembleia, já tinha ido para Getsemane, onde eu estou até hoje. Tive 3 igrejas na minha vida. Foi Igreja Pentecostal Nova Sião, Igreja que eu nasci. Assembleia de Deus, foi onde eu me formei, né? Enfim, musicalmente mesmo. E a Getsemane, onde eu estou já há 12 anos. E aí, o pastor Silas abriu as portas da ADVEC. Nós gravamos esse DVD que foi, enfim, foi um presente de Deus para mim. E lançamos em final de 2015, começo de 2016. Álbum Luz do Mundo. E esse álbum, graças a Deus, também deu muito certo. Isso é um álbum ao vivo já. Foi um álbum ao vivo, 100%, 18 músicas. A gente cantou, não repetimos nenhuma canção. Orgânico. Cara, gravamos. Andar. E a gente já estava na estrada. Então, com essa formação de hoje já. Então, foi uma coisa que já aconteceu. Foi muito fluido. Aconteceu com muita... Debaixo da direção de Deus. Foi um negócio de Deus. E aí, 2017, lancei o álbum Memórias. Que eu sempre tive vontade de regravar músicas que fizeram parte da minha vida. E esse projeto começou. Inclusive, esse ano a gente já vai para a 4ª edição do Memórias. Memórias 4. Aí gravamos o Memórias 1, que foi indicado ao Grammy Latino, na época, 2017, que foi uma outra surpresa também. Foi, né? Cara, a gente nem imaginaria onde que um menino que nasceu do Mané Gorete, subúrbio de Belo Horizonte, um dia poderia estar sonhando indo para Las Vegas, pegar uma medalha de um Grammy, enfim, coisas que só Deus pode fazer, Deus, meu irmão. Não é a música, não é a música. mas não é a música, irmão. Tem muita gente melhor, tem muita gente mais capacitada. É a mão de Deus. É a mão de Deus. 2017 lancei esse álbum. Logo depois lançamos um álbum 360, que também foi indicado ao Grammy. Que é um álbum muito especial também. Foi um álbum diferente. A gente trouxe já uma sonoridade mais específica, de coisas que eu estava ouvindo na época. Lancei. Nesse álbum tem uma música muito especial, que depois foi gravada pelo Mauro Henrique, que é Onde Está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio.
E o que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Esse álbum caminha numa uma linha mais poética, tem uns grooves também, enfim, uma sonoridade bem específica. Uma sonoridade bem específica para cada projeto. E a construção é uma coisa muito importante, porque a música sempre vem com uma direção, eu sempre tento dar um norte para cada arranjo, mas a coisa acontece mesmo no estúdio. A gente se reúne, a gente toca a música, a gente sente, e ali os caminhos vão se abrindo mesmo, com a banda tocando. Então isso é muito importante. Ter os meninos, né, para mim é muito importante. Caminhada com esses caras. E isso é unânime, eu tenho a oportunidade de acompanhar a qualidade da sua banda, né? Assim, você parece que foi... Turma é muito boa, pessoa muito boa. A qualidade da sua banda, a qualidade individual muito boa, sim, e quando junta... São grandes músicos individualmente, e no conjunto a gente conseguiu uma massa ali bem homogênea ali do som, e a coisa vai se desenvolvendo. E aí só tava começando, a gente gravou o álbum 360, depois disso... Nós gravamos o Memórias 2, também foi indicado ao Grammy Latino. E aí eu trouxe o Álvaro Tito para cantar, trouxe o João Alexandre para cantar, e o Carlinhos Félix e o Ministério Nova Jerusalém. São 4 figuras assim, que fazem parte da minha vida. Eu cresci ouvindo cantar. Os primeiros acordes no violão foram cantando as músicas desses caras. Então, tê-los no palco comigo foi um presente também muito grande. O DVD foi gravado em BH, ao vivão também, 2017. Foi um presente maravilhoso de Deus para mim também. Aí o caminho vai continuando. Preciso lembrar agora qual vem depois. 2017... Onde está Deus? Que é o 360. Que é o 360. Foi esse. Aquele álbum ao vivo do 10 anos foi muito legal. Aí, 2018, não lancei nada. 2019, a gente estava preparando um projeto ao vivo para gravar. 2020, pandemia. Aí a pandemia veio aquela loucura toda que a gente, enfim, viveu, que o mundo inteiro viveu. E a gente teve a ideia, porque foi exatamente, eu comecei em 2010, o primeiro álbum a gente lançou em 2010, 2020 fazendo 10 anos de ministério, a gente resolveu fazer uma live, naquela época de lives, né, malucas. É o que tinha. Cara, vamos comemorar então os 10 anos através dessa live, gravamos a live. Não era nem pra ser um disco, não era nem pra ser um álbum. Tocamos também na mesma pegada de um DVD, fomos para um estúdio em São Paulo, tocamos as músicas que a gente já tocava. Mexemos nos arranjos, demos uma repaginada. Mas foi legal. Para comemorar os 10 anos de ministério, de caminhada. Mas foi legal que era um momento assim, de muita carência de quem estava do lado de lá da tela, de quem estava do lado de lá da televisão, querendo ver alguma coisa, querendo ver. Então, assim, veio um momento muito próprio, muito de Deus ali. E a gente gravou esse projeto e foi indicado ao Grammy também. Foi indicado ao Grammy, foi um baita presente de Deus também para nós, mais uma indicação. E um projeto que eu acho que esse projeto já conseguiu mostrar mais uns passos também de maturidade musical. O projeto teve um nível de arranjo também, um nível de construção mais diferente também, de harmonia, enfim, construção de arranjo bem mais trabalhada. O Marquinho fez os arranjos, Marcos Abijalt, que é o tecladista. A gente conseguiu... mostrar um pouco mais aquilo que a gente já estava vivendo nos palcos, né? Ainda não tinha feito isso num projeto, acho que o 10 anos mostrou isso. A musicalidade mais aflorada, enfim, a banda tocando, a Vera mesmo. E foi muito legal. E aí, em 2021, eu gravei o Laboratório do Groove. Porque eu sempre tive a vontade de... Nessa correria tudo, a gente acaba não priorizando, às vezes, a criação. E esse processo de criação é muito gostoso, cara. Você aprende muito. Então, eu sempre tive a vontade de pegar a banda 15 dias, parar todo mundo e falar, cara, vamos tirar 15 dias pra gente construir, criar. Todos os outros projetos eram assim, tem um dia pra gravar, vamos embora correndo, o estúdio fecha 10 horas. Isso sempre, essa agulhação, cara, eu não queria fazer tranquilo, eu queria fazer um álbum legal. Explorar até a qualidade da turma, explorar... Pô, cara, pega uma caixa. Não é essa caixa. Troca essa caixa. Muda a pele. Não, pega outro bumbo. Não, essa bateria
tá diferente. Vamos pegar uma bateria mais retrô. Cara, esse microfone, não, sabe? Detalhar tudo. A gente conseguiu fazer, tanto que o álbum se chamou Laboratório do Groove. E foi um álbum também que mostrou uma outra esfera, uma identidade mais lo-fi, mais vintage, né? Uma outra sonoridade, muito diferente, né, do que a gente tinha feito também. Foi uma experiência muito legal. E nesse álbum teve uma música muito importante, que foi Se Eu Cair. É uma canção que de fato também foi uma música que abençoa muita gente, abençoa muita gente até hoje. Não entendo os teus planos, mas aceito. Eu não conheço teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, que foi um álbum muito especial também. Foi indicado ao Grammy. Mas isso é uma oração, né? É uma coisa maravilhosa, né? Uma oração muito íntima mesmo a Deus. E esse projeto foi indicado ao Grammy. E esse projeto ganhou o Grammy Latino, melhor álbum cristão na língua portuguesa. Que foi um outro mimo de Deus. Até então a gente só tinha sido indicado a todos esses projetos. Se eu não me engano, já eram 4 indicações. Isso em 2021, né? 2021. Legal, muito bom. Já eram 4 indicações, mas a gente ainda não tinha experimentado trazer o caneco. E aí Deus nos deu esse presente, cara. Que foi ganhar, esse projeto ganhar como o melhor álbum cristão na língua portuguesa. Antes disso, desse álbum, Deus me deu uma canção muito especial também, que foi A Mesa. Que foi antes da pandemia. Mas o lançamento dela acabou sendo atrasado um pouco por causa da pandemia. Eu fiz essa música no final de 2019. 2020 veio a pandemia com muita força. E essa música, ela não vou dizer que foi atrasada, mas Deus escondeu essa música. Guardou essa música. Durante um tempo. E essa música, talvez, de todas as músicas, tenha sido uma das experiências mais fortes que eu tive no meu ministério, através dessa música, porque essa música tem um apelo para o filho que volta, né? Para o filho que está distante da mesa, para o filho que trocou a mesa para viver, a sua liberdade, acaba se tornando escravo das suas próprias liberdades, escravo da sua própria vaidade, no afã de ser livre, acabou se tornando escravo. E essa música marcou muito meu ministério, porque a gente já perdeu a conta de quantas almas voltaram para Jesus através dessa canção. E essa canção carrega uma graça nela, carrega uma unção sobre ela, uma coisa assim... E devolve o valor à mesa, né? Exatamente. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de estar perto, lugar de relacionamento. Como é que foi o processo de composição dessa música? A gente tem a alusão ao filho pródigo, aquele filho que se foi, mas como é que ela surge? Da onde ela sai? Eu acordei um belo dia com essa frase, tem lugar na mesa. E quando isso acontece, eu já sei que Deus quer me falar algo. E essa frase ficou durante semanas no meu coração. Lugar na mesa, lugar na mesa, lugar na mesa, lugar na mesa. Até um belo dia em Brasília, me arrumando para ministrar, eu comecei a lembrar da história do menino. O menino tinha nem nome. Conhecido na história como filho pródigo. Ninguém sabe o nome. Um menino que trocou tudo, cara. Que tinha para viver uma aventura. Um menino que tinha tudo em casa, mas trocou tudo que tinha para viver qualquer coisa. Foi para longe. Fez a pior escolha da vida dele. Qual? Viver longe da mesa. Porque longe da mesa, assim, não tem valor. Longe da mesa, a gente não tem dignidade. E aí, ele teve coragem o suficiente para sair, mas também teve coragem para voltar.
E esse foi o X pra mim. Foi a grande mensagem dessa passagem é que coragem pra sair, mas também coragem pra voltar. E o caminho da volta é sempre muito mais difícil. O caminho da volta é sempre muito mais difícil. Enfrentar as pessoas, enfrentar os mesmos lugares, enfrentar o julgamento, a opinião, a crítica das pessoas, os haters, né? O caminho da volta é sempre mais difícil. Mas ele tem coragem para sair, mas também tem coragem para voltar. Porque sair, todo mundo tem coragem. Só que não adianta ter coragem para fazer as escolhas erradas. Não adianta ter coragem, porque coragem sem direção é loucura. Coragem sem destino é loucura. Ele teve coragem para sair, mas também teve coragem para voltar. E sempre haverá um lugar na mesa para quem tem coragem de fazer o caminho de volta. Amém. E a gente lançou essa música, engraçado, uma curiosidade. Eu lancei essa música numa sonoridade bem diferente. Na época eu estava ouvindo umas referências e eu queria, enfim, um slap delay na voz, que era como se fosse uma dobra ali na mixagem na voz. Um slap delay é como se eu colocasse uma dobra na voz principal, que dava uma descolada assim da banda, uma sonoridade bem específica. Quando eu lancei, eu vi que o arranjo estava impedindo a música. Eu falei, cara, eu não acertei nesse arranjo. Porque essa música tem uma mensagem muito poderosa e eu não posso limitar essa mensagem nesse arranjo. Eu vi que as pessoas, por não entenderem o arranjo, a proposta da concepção ali, da mixagem, eu vi que isso limitou muito. Eu falei, não, preciso gravar essa música de novo. Porque essa mensagem é muito poderosa. Foi quando a gente fez a gravação da versão ao vivo. E aí eu peguei um coral, peguei a banda tocando e fizemos um outro arranjo para essa música. E aí foi quando a música conseguiu, de fato, ir mesmo. Mas como você falou, ela estava guardada para esse tempo. Cara, não tem como pensar em outra coisa. Deus escondeu essa canção para um tempo oportuno, para um tempo específico. E foi exatamente isso. A gente fez uma conta média, assim, uma conta bem superficial, cara. Mais de 5 mil almas. Não há dúvida. Já voltaram para a mesa através dessa canção. A música não tem poder de mover ninguém, mas é o Espírito Santo através da música. Mais de 5 mil almas. Cara, isso para mim de fato, muito especial. Talvez o maior do que todas as indicações ao Grammy, maior do que em todas as premiações que eu já ganhei até hoje, todos os números, todos os resultados que a gente... Cara, isso pra mim é o que mais mexe comigo. Ter a certeza absoluta que essa música está sendo inspiração para as pessoas retornar para o caminho, retomar para o Senhor. Exatamente, retornar para o lugar na mesa, que é um lugar que não deveria nunca ter saído. E quantos testemunhos a gente ouve, cara? De gente, cara, eu tava longe, tava sem força, mas essa música foi um bálsamo, essa música me deu coragem pra voltar, sabe? E isso pra mim não tem preço. De fato, é uma das maiores experiências, com certeza, da minha caminhada até aqui. Vamos. Bora. Por favor. Pai, contra ti, contra o céu pequei. Me enchi de mim, me deixei levar. E escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã. Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa pra você, meu irmão. Creia nisso. Creia nisso, meu irmão. Eu não sei o que te levou para longe dos caminhos do Senhor, mas acredite que nós temos um Deus galardoador, bondoso, que está pronto para perdoar todo descaminho, todo equívoco, todo pecado, e está de braços abertos para te conduzir no lugar na mesa. Não importa o que você fez, não importa qual distância que você tem desse caminho, mas creia que Deus pode mudar toda e qualquer dor, todo e qualquer equívoco,
tu pode te colocar de novo sentado nessa mesa para você viver os deleites que a própria palavra desse próprio Deus promete. Creia nisso, mano. Amém. Mas fantástica. E aí a gente continua. 2021 a gente lança Laboratório do Groove. E 2022 eu gravo. Final de 2021 eu lanço o Nós. Voz e violão sempre fez parte da minha vida. Bem antes da banda. Sempre toquei muito voz e violão. Amo o violão. Sou um apaixonado pelo instrumento mesmo. Construção, pelas variedades de possibilidade de timbre. Desde a construção dos violões de aço até os violões de nylon. Enfim, o jeito de tocar, com paleta, sem paleta. Cada um traz uma identidade muito legal. Eu sempre amei isso. E o voz e violão sempre fez parte da minha história, mas eu ainda não tinha gravado um projeto nesse estilo. E, até então, grande parte da minha agenda era voz e violão. Fiz muito isso durante esses anos. E tive a ideia de gravar um projeto mais intimista. Voz e violão foi o Nós. Gravamos, e aí escolhi algumas dessas canções ao longo de todos esses anos. E a gente gravou esse projeto, que foi muito legal. Foi indicado ao Grammy também. E ganhamos, mais uma vez, melhor álbum cristão na língua portuguesa. Através desse projeto. Cara, uma coisa completamente assim... improvável, aleatória. Coisa de Deus, irmão. O mineiro lá, não tem nem como falar. A gente cada mesma história. Cara, a mão de Deus, misericórdia, graça de Deus. E trouxemos esse caneco para casa também, para a glória de Jesus. E foi um projeto muito especial. 2023 foi um projeto mais audacioso, né, para fechar esse último projeto até então. Esse ano eu tenho 4 projetos para gravar. A gente vai fazer uma modalidade diferente de lançamentos, enfim. Experimentar e tem muita coisa para viver esse ano. Mas então, até então, 2023 foi um maior desafio. Resolvi gravar um álbum com metais, com percussão, com naipe de cordas. Que nível, hein? Mandamos os arranjos serem gravados na Rússia. Pô, que nível, hein? Um arranjador bem legal, brasileiro também, que fez os arranjos de corda, arranjos de metais, trouxemos a percussão, gravamos no Palácio das Artes, que é o maior espaço espaço cultural de Minas Gerais, que é um teatro que até então não havia tido nenhum evento cristão, nenhum projeto nesse viés cristão gravado lá. Nós fomos os primeiros a gravar um projeto 100% cristão nesse teatro, que é um teatro tradicionalíssimo em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E eu tive a maluquice ideia de colocar todos os meus relacionamentos à disposição desse projeto. Tudo que eu tinha vivido até então na música. A música me deu vários presentes, cara. Como disse, a música salvou minha vida, me fez assentar em mesas que eu nunca imaginei sentar. Conhecer pessoas que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria estar perto, estar próximo. Hoje eu posso mandar um zap aqui. Tem hora que eu fico olhando e falo, caraca, só Deus que faz isso. E aí resolvi chamar Alexandre Pires, Ed Mota, Mumuzinho e o Felipe Vilela para gravar nesse projeto. Um projeto de 18 faixas, autoral, mas com 9 músicas inéditas. E aí foi, cara, foi uma grande experiência. Uma grande experiência ter essa turma toda no palco comigo. Um filme passando pela minha cabeça. Ter Ed Mota, né, cara? Cantando pela primeira vez um hino. Pela primeira vez, cantando um louvor para Jesus. Alexandre Pires, mesma coisa. Mumuzinho, mesma coisa. E foi uma grande experiência, cara. Uma grande experiência. Coisas que Deus... O trabalho foi fantástico, né? Assim, até pelo nível de preparo, pelo nível de investimento que teve. Agora, esse detalhe dessas pessoas do mundo secular, esses músicos, tiveram alguns questionamentos, algumas opiniões contrárias. Meu irmão, eu apanhei de tudo quanto é lado, você imagina. Eu fui muito doce, então, pra falar opiniões contrárias. Ai, Jesus amado. Apanhei, irmão. Tive a agenda cancelada. É mesmo? Chegou nesse nível? Soares, a vergonha do evangelho. Chegou nesse nível? Soares, a anátema do evangelho. Você não faz ideia, cara. Você não faz ideia. Assim, os comentários positivos, pessoas orando, pessoas clamando por tudo, para que tudo desse certo, foram infinitamente maiores. O problema é que o barulho do negativo acaba sendo mais alto, mesmo sendo a minoria.
enfim, de cada 10 comentários, uma pessoa, 2 pessoas falava, pô, que vergonha. Mandava aquela carinha de nojinho, sabe? Sei. Rapaz, que tristeza. Ninguém gosta de ficar apanhando, né, irmão, na internet. Ninguém. Mas eu também... Principalmente você que não tinha nenhum tipo de problema anterior, né? Você passou 12 anos, 13 anos e nada. Exatamente. Mas ao mesmo tempo muito ligado ao propósito. Eu tinha muita convicção daquilo, cara. Tinha muita convicção que a palavra de Deus não volta vazia, que a palavra de Deus é uma semente, que vai cair no coração. E, cara, uma hora vai florescer, vai germinar. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Nosso papel é só semear, é plantar essa semente. E eu vi isso como uma estratégia evangelística, cara, de poder fazer com que a música atingisse outros lugares. Fazer com que a música saísse das 4 paredes denominacionais e atingisse o mundo. É muito poderoso para estar só no nosso meio, para estar só no nosso contexto. É muito poderoso para ficar dentro de uma igreja evangélica. E outra, o ano de 2023 foi um ano de uma clareza ministerial para mim. Porque eu entendi que Deus me chamou para arte. A minha música é cristã, eu sou um cantor cristão, faço música 100% cristã, cristocêntrica. Mas entendi que as minhas músicas não são só para as 2 horas de culto. Que existem ministérios que foram capacitados por Deus para isso, para atender essa demanda da igreja. Porque a gente precisa de boas músicas também no louvor, a gente precisa de boas músicas para tocarem no domingo à noite, para tocarem nos cultos. Isso é maravilhoso. Mas as minhas músicas nunca foram músicas para os cultos à noite, pro domingo à noite. Não era uma música congregacional. Não é uma música congregacional. E eu entendi que existe um propósito de Deus aí também. Tá. O culto tem 2 horas, mas o dia tem 24 horas. Sim. A gente tem boas músicas para os cultos. E a música para as festas? Sim. E a música para academia? E a música para corrida de bike? E a música para resenha com os amigos, para o churrasco? E a música para refletir? E a música para orar? E a música para guerra? E a música para viagem? Eu entendi que, cara, o nosso compromisso é com a arte. E a música, o evangelho através da música é uma ferramenta muito efetiva. Deus consegue entrar em lugares onde, de repente, o paletó e uma gravata não entrariam. E essa tua percepção está completamente correta, haja visto a sua caminhada, haja visto toda a tua jornada, né? E aí eu falei, cara, vou fazer esse desafio. Fiz o convite para os caras, já conversava com todos, a gente já tinha, através da música, através daquela conexão, que eu já falei aqui da música, já me havia conectado a todos esses caras, já tinha um contato de todo mundo aqui. Cara, teu Ed Mota cantando. Poxa, irmão, é o Ed Mota, cara. É o percussor do Soul Music. É um cara que é uma das maiores lendas, maiores referências dessa sonoridade do nosso país, na atualidade. Tem o Alexandre Pires, que é um dos maiores artistas do mundo, pra mim. Um dos caras mais completos. E um baita ser humano. Um cara totalmente sensível à voz de Deus. E é incrível como a gente vê a semente do evangelho. Incrível. Meu irmão, isso é maravilhoso. A semente do evangelho sendo geminada, sabe, crescendo na vida de cada um deles, através das músicas. Isso é maravilhoso. Não é uma coisa que eu compartilho, eu acho que eu não quero hype em cima disso, sabe? É um processo de Deus para cada um, e Deus tem um tempo para cada um, e do jeito para cada um, e tá tudo certo. Mas poder dizer que eu fiz parte disso, para mim é um privilégio, sabe? Trazer isso para a história da música gospel, ter esses caras cantando, um louvor pela primeira vez na história, louvando, honrando o nome de Jesus, num lugar onde ainda não havia nenhum evento cristão, nenhuma gravação cristã, ter um projeto lá gravado. Então esse projeto traz para mim uma série de elementos, sabe? Muito bom. Que tornam a coisa ainda mais especial. Muito bom. Eli, caminhando para o final. E Eli Soares olhando para frente, quais são os projetos? Tem algo assim que você olha ministerialmente falando, até para dentro de casa, olhando, fazendo um dever de casa, olhando para tudo que você tem feito? Tem alguma coisa que fala assim, cara, eu preciso investir nessa área, eu preciso focar um pouco mais nessa área, eu preciso investir mais tempo nisso aqui, ou tá fluindo, deixa o fluxo natural? Como é que você vê o momento, Eli, olhando para frente agora? Meu irmão, eu acho que agora, diante de tudo que a gente já viveu, eu acho que a minha oração a Deus é sempre para Ele me dar condição de dar manutenção a tudo isso. Uma manutenção no ministério, na família, na visão, no propósito. Sempre estar essa manutenção preventiva. Sempre procurar estar firmando os passos mesmo em Deus e continuar. Confesso que eu não tenho nenhum outro objetivo, assim. Existem planos de vida, existem
coisas que Deus já me falou, que tem vida útil na minha vida. Eu já entendi isso. Cara, onde você quer estar daqui 10 anos? Eu tenho plena convicção de onde eu quero estar daqui 10 anos. Mas concernente ao meu ministério, a minha oração é para que Deus só me dê muito bom força para continuar caminhando, sabe? Continuar fazendo isso. A gente já sabe a direção. Senso de continuidade, perseverança. A gente vive, às vezes, querendo sempre uma receita mágica, querendo sempre ouvir uma coisa que a gente nunca ouviu, querendo sempre uma palavra que a gente nunca ouviu. Cara, Deus tem pra você coisas grandes, coisas novas, quando na verdade, cara, o mais importante já foi revelado. E o evangelho não tem surpresas. É só continuar caminhando. Isso aí. Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho. Ele poderia muito bem dizer que era a chegada. Eu sou a chegada. Mas ele prefere dizer que era o caminho. Porque o caminho que se percorre é tão importante quanto o lugar que se chega. Porque é o caminho que te prepara para o lugar. Não adianta estar no lugar certo sem estar da maneira certa. E é só o caminho que te prepara. No caminho que a gente vai ter nas nossas maiores experiências. No caminho que a gente tem nos nossos maiores aprendizados. No caminho é que Deus se revela para nós. Cara, Deus ama essa coisa de caminhada. Evangelho é isso. Evangelho é caminhada. Muito mais do que uma frase na traseira de um carro, muito mais do que uma foto com um versículo bíblico no Instagram. Evangelho é relacionamento, é caminhada, é lado a lado, dia a dia após dia, um degrau após degrau, um passo após o outro. E nesse caminho Deus vai se revelando a nós, como fez para Paulo. Então ele é o Deus do caminho, é o Deus do caminho, ele se manifesta, se revela no caminho. Então a minha oração é, Deus, só me dá força para continuar caminhando. Debaixo do teu propósito, debaixo da tua direção, provando de cada dia da provisão de Deus, provando de milagres, provando... E é isso. Eu sei pra onde eu já... Eu não preciso saber mais... Cara, Deus tem coisas novas. Eu creio nisso. A Bíblia fala que tudo se faz novo. Mas o caminho já tá lá, meu irmão. A direção ele já me deu. E eu creio que essa visão, essa maturidade nessa visão, ela vem também do secreto, né? Ela vem do tempo com Deus, né? Ela vem do estar guardando o coração, de estar tendo um coração ensinável, um coração disposto e disponível para que o Senhor quer... Porque se a gente não souber para onde a gente tá indo, qualquer caminho serve, cara. Se você não souber para onde você tá indo, cara, qualquer caminho serve, com qualquer um serve. Mas a partir do momento que você sabe que você tá indo do ponto A pro ponto B, você sabe, irmão, eu não posso ir de qualquer jeito. Legal. Eu tenho a condição certa, o jeito certo para ir, a direção certa. Eu sei onde eu estou. Se eu colocar aqui, cara, quero ir para Niterói. O GPS, a primeira coisa que o GPS vai fazer é me localizar. Precisa entender onde eu estou. Só depois ele vai me dar a direção para onde eu quero ir. Então é isso. Eli, eu queria te agradecer, cara. Eu me sinto honrado de ter esse tempo de mesa com você, conhecer um pouco da sua história, da sua jornada. Ela é inspiradora, não só as suas músicas são inspiradoras, mas também a sua história. Amém. Da onde você saiu, da onde a tua jornada de fé e como você tem sido ainda abençoado e abençoador no nosso meio. Amém. Eu quero declarar um tempo de bênção sobre a tua vida contínua, sobre a vida da Kézia, das tuas filhas, teus filhos. Amém. Que você continue guardando o seu coração acima de tudo. Que você continue com a mesma paixão pelo Evangelho, paixão pelo Senhor. E que você continue trilhando e inspirando pessoas como você tem feito até aqui. Amém, meu irmão. Obrigado por essa oportunidade, cara. Eu acho que eu nunca tive o privilégio de poder contar a minha história tão aprofundada como a gente fez aqui nesse bate-papo. Estou muito honrado. Parabéns também pela sua iniciativa. Poder ser canal de Deus para tanta gente. Deus te abençoe muito, meu irmão. Amém. Satisfação. Obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva nesse canal. Se você ainda não é inscrito, passe esse link para outras pessoas. Com conversas como essa, nós teremos outras e com toda certeza Deus vai abençoar a sua casa, seu coração e a sua vida, em nome de Jesus.